Sim, bom dia a todos. Bom dia. Na questão da técnica 1, vamos começar mais uma sessão clínica da nossa parte. Nós temos a doutora que vai falar sobre a abordagem do paciente com AVC isquêmico hemorrágico. Nesse momento, a doutora Tomiasa tem a palavra e poderá fazer a apresentação. Então, obrigada, Patrick. Bom dia a todos os colegas que nos acompanham. Hoje vamos fazer uma apresentação. Isto já está a avançar sem eu mexer. Que no final vai ser uma conversa, né? Porque os colegas já estão inseridos na urgência, atendem pacientes, então vai ser uma troca de experiência com aquilo que vocês vivenciam e aquilo que são as atualizações e um bocadinho também daquilo que é a nossa experiência versus as. Então, trouxe o objetivo é o que eu já disse, fazermos aqui a apresentação da avaliação inicial, uma abordagem do paciente na urgência, mas o nosso objetivo é tentar ter isso mentalmente sistematizado e que essa abordagem seja rápida, não é? E objetiva. Então, nós vamos seguir esse roteiro que está aí, com algumas coisas sobre generalidade, conceito e, finalmente, a abordagem, desde a manifestação clínica, exames. Então, começamos a falar sobre o AVC. Na verdade, o AVC faz parte de um grupo de doenças cerebrovasculares. Não é uma única entidade, são várias patologias que podem afetar o sistema vascular cerebral e, dentre as doenças cerebrovasculares, nós temos aquilo que é o mais comum, o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico, que os colegas já sabem qual é a definição. Bom, eu vou pedir um bocadinho mais de participação da assistência, estão muito mais concentrados em escrever, não é? Vou pedir a participação porque os médicos já atendem, não é? Então, felizmente, vão ser as minhas cobaias. Então, como é que nós definimos o AVC? Como um episódio agudo, o ponteiro não... ok. Um evento agudo, tem que ser agudo, né? É um déficit focal neurológico de instalação aguda que envolve o cérebro, retina ou medula espinhal, que tem a duração igual ou superior a 24 horas. Ou, mesmo que não tenhamos uma disfunção focal do encéfalo, mas nós temos a evidência radiológica de que esse paciente teve um AVC. O AVC hemorrágico, na verdade, portanto, nós temos um extravasamento agudo de sangue no parênquima cerebral, que é o AVC intraparenquimatoso, não é? Podemos ter essa hemorragia no espaço ventricular e no espaço subaracnoideu. Então, são essas definições conceptuais sobre o AVC. Dizer algo que eu já poderia ter dito no início, todas as informações que eu tenho aqui são baseadas na última atualização do American Stroke Guide para o manuseio do AVC hemorrágico, do AVC isquêmico e no manual de emergência da USP. Continuando. Bom, os colegas já sabem que o AVC é uma das quinta causa de mortalidade nos Estados Unidos e a nível mundial é uma das terceiras causas de incapacitação. Então vejam que o peso do AVC é muito grande. Um indivíduo que tem um AVC tem um risco muito grande de ficar incapacitado pelo resto da sua vida. Então começamos a perceber o peso do AVC naquilo que é a vida social das pessoas, não só da própria pessoa que é afetada, mas como do sistema familiar e social em volta. Né? Quem já teve um parente, um familiar aqui com AVC, sabe como isso afeta a dinâmica de uma família. Então, tem um impacto muito grande. O AVC hemorrágico, ou seja, a hemorragia cerebral, é a forma mais letal
do AVC e tem uma mortalidade, portanto, muito importante, que chega a 30% a 40% dos casos. E dizer que esta mortalidade, infelizmente, ainda não mudou. Em relação ao AVC isquêmico, a mortalidade do AVC hemorrágico mantém-se alta. O impacto é maior em populações de poucos recursos ou países de baixo rendimento, que nós infelizmente estamos incluídos. Então, é um problema de saúde pública para nós. A incidência, infelizmente, é maior na raça negra, já sabemos disso. E, portanto, esta incidência de AVCs, para além dos fatores habituais de risco, tem aumentado por causa do uso de anticoagulantes orais. Então, precisamos de ter esses aspectos para podermos abordar os nossos pacientes, mesmo no contexto da urgência. Assim, passamos para a classificação, portanto, a etiologia. Na etiologia do AVC isquêmico, nós temos um sistema de classificação, que, na verdade, como é uma patologia vascular, então a etiologia ficou ajustada a este ponto aqui que nós chamamos de classificação TOST, para o AVC isquêmico. O que é isso da classificação TOST? Na verdade, é um sistema de classificação que nos ajuda a procurar a etiologia baseado no envolvimento do tipo de vaso. Portanto, grandes vasos. Então, aí nós temos etiologia por arteriosclerose de grandes vasos, cardioembólica, oclusão de pequenos vasos e, quando não conseguimos determinar após a investigação se é cardioembólico, arteriosclerose ou oclusão de pequenos vasos, fica um AVC de causa indeterminada. Então, se eu tenho um paciente com AVC, eu já sei que é um AVC. Quando eu tenho um AVC isquêmico, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que tem que sair na minha cabeça é qual é a causa. E como é que eu procuro a causa? Tendo em mente o TOST. O que é o TOST? São esses 5 pontos de envolvimento vascular. É um AVC cardioembólico? É um AVC por causa de alteração nos pequenos vasos? É um AVC porque o paciente tinha uma arteriosclerose de um grande vaso? Ou, após essa busca toda, eu não achei uma causa plausível, então vai ser um AVC de causa indeterminada? Esta é a pergunta que nós fizemos quando temos um AVC isquêmico. O paciente tem um AVC isquêmico, qual é a causa? Etiologia. Qual é o TOST? Tá bom? E nesta busca dos TOST, nós temos os fatores de risco. Na verdade, os fatores de risco vão nos ajudar a direcionar a etiologia. Então, na fonte, no TOST cardioembólico, nós temos, nas principais causas cardioembólicas, né, as principais aqui, não é? E nós temos aqui as doenças valvulares cardíacas. Se é cardioembólico, então nós temos que começar a procurar no coração. Então, o que é a principal causa? Prótese valvular, estenose, até uma endocardite infecciosa. Vejam que a etiologia cardioembólica pode ter várias doenças ou alterações cardíacas, não é? Então, as principais começam por aqui. Se eu penso num paciente que tem uma prótese valvar, provavelmente um paciente que tem alguma doença estrutural valvar, pôs uma prótese e ele tem um alto risco de fazer um AVC cardioembólico. Tem aqui as outras causas médias, são várias, depois podem consultar. Tanto, e aqueles fatores de risco de forma geral que conhecemos. Hipertensão crônica, não é? Até tanto o próprio infarto agudo do miocárdio. Então, lembrem-se, tem um AVC, AVC isquêmico, certo? Qual é a etiologia? Então, eu vou procurar a etiologia cardioembólica, grandes vasos, pequenos vasos, causa indeterminada. Então, é assim que nós temos que mentalmente começar a abordar, na verdade, o nosso paciente. Quanto à hemorragia cerebral ou nos AVCs hemorrágicos,
Geralmente, a tendência é classificar a hemorragia primária ou secundária. Mas, na verdade, atualmente o que se tem dito, mesmo nas causas primárias ou hemorragias espontâneas, há uma causa subjacente. Na hemorragia primária, geralmente, o que tem se encontrado pós-mortem nesses pacientes é uma arteriosclerose ou a angiopatia amiloide cerebral. Mesmo em AVCs hemorrágicos de causa que nós definimos primária, o que nós encontramos é uma arteriosclerose, que é aquela degeneração que vai ocorrendo nos vasos, na íntima e alina, não é? E a deposição de amiloidose nos vasos. Isso leva o vaso a romper e sangrar. Tá? Depois temos as causas secundárias. Bom, como diz o termo secundário, pode ser secundário a um trauma, uma malformação arteriovenosa, né, como as MAVs, ou aneurisma, que pode romper secundariamente e causar a hemorragia. Assim, no AVC hemorrágico, né, na hemorragia dentro do parênquima cerebral, o que é que nós temos? De localização nos núcleos da base, portanto, com maior frequência. Depois temos regiões subcorticais e temos aqui na ponte. Não podemos esquecer do cerebelo, tá? Eu sei que existe um bocadinho de não muito boas lembranças com relação à neurologia, mas isso é estigma. Mas aqui nós precisamos de olhar um bocadinho mais quando nós tivermos um paciente com AVC hemorrágico, tá? Se tiver o AVC localizado aqui, ponte, cerebelo, são regiões que nós temos que ter um bocadinho mais de atenção na vigilância e monitoramento desse paciente. Depois temos as hemorragias subaracnoideia, porque na verdade a hemorragia cerebral ela pode ocorrer dentro do parênquima cerebral, no espaço ventricular e na região subaracnoideia. E na hemorragia subaracnoideia, nós podemos ter ela secundária a um trauma, e aí temos o papel do aneurisma, que infelizmente quando rompe, tem de ser quadros com uma alta morbidade e mortalidade, naquilo que são as causas de hemorragia. Mas não esquecer que as hemorragias podem acontecer, conforme nós vimos lá no início, por causa do uso de anticoagulantes. Então, às vezes é um paciente que não tem os fatores de risco habituais, hipertensão, diabetes, mas se tomar anticoagulantes, ele tem um risco alto de sangramento. Tá? Então, essa é uma informação que nós devemos sempre passar ao paciente se ele tiver a fazer uso de anticoagulante, seja por que causa. Às vezes tem uma trombose venosa de membro, está fazendo anticoagulante, tem o risco de sangrar. Bom? E, portanto, os fatores de risco nós já vamos falar. As mulheres têm mais risco, no caso, para a hemorragia cerebral, não esquecer o uso de drogas. Então, isso vai ditar a nossa abordagem se nós tivermos, por exemplo, um paciente jovem com AVC hemorrágico. A triagem toxicológica tem que ser obrigatória para esse tipo de pacientes, porque não é comum. Bom? Quadro clínico. Trouxe um quadro mesmo, que quando nós olhamos, para quem não é neurologista, já vê a neurologia com aquelas coisas difíceis de decorar. O quadro clínico do AVC é variável, porque vai depender, tanto no AVC isquêmico como no AVC hemorrágico, vai depender da localização da lesão. Então, como é território vascular, esse quadro nos ajuda a ter mais ou menos uma noção de que área cerebral vascular está envolvida. Bom? Contudo, o que é que nós pedimos para quem vai abordar o paciente na urgência? Que decore aquele quadro, seria ótimo saberem. Mas não podem esquecer-se de que um paciente que chega com uma afasia, e a afasia se entende por um déficit na linguagem. Quando nós olhamos para aquilo que é linguagem não é só
a expressão, a produção de palavras, a compreensão, a capacidade de leitura e escrita fazem parte da linguagem. Então, às vezes eu tenho um paciente que tem uma linguagem fluente, mas que não é, que você percebe que ele não está a compreender. Então, isso pode ser uma afasia, compreensão, ele não está a compreender, e pode, se foi súbita, a primeira coisa que nós temos que lembrar é AVC. Então, todo déficit de instalação súbita deve nos fazer lembrar um AVC. Tá? Então, nós temos aqui esses pontos. Déficit cognitivo súbito. De repente, a pessoa não consegue lembrar, tem dificuldade para lembrar do que ela estava fazendo, não colocou as coisas de forma súbita. Não vamos pensar que é demência. Temos que pensar que isso pode ser um quadro vascular. Síndrome vertiginoso. Quem já atendeu aqui síndrome vertiginoso no banco de urgência? Ninguém atendeu, nunca, colegas? Põe só a mão assim, fingir, já atendemos. Eu acho que todo mundo já atendeu, é uma das coisas mais chatas de se atender, porque aqui surge a questão, pode ser sintoma de um AVC. Então, nós precisamos de olhar para os síndromes vertiginosos súbitos como um quadro de possível etiologia vascular e nós não podemos deixar passar. E o rebaixamento do nível de consciência, claro. Agora, a minha questão é, todo déficit neurológico é um AVC? Todo déficit neurológico súbito é um AVC? O que é que os colegas acham? Quem concorda, quem discorda? Concorda ou sem corda aqui? Tem corda? Quem tem corda aqui? Quem concorda, que concorda? Bom, depois nós vamos ver isso quando falamos do diagnóstico diferencial, mas precisamos fazer essa pergunta. Todo déficit neurológico de instalação súbita em um AVC? Parece um bocadinho contraditório com o que eu estou a dizer. Déficit de instalação focal. Alguém lembra-se da definição do AVC? Depois vamos voltar, se for necessário. Bom, passamos para a clínica do AVC hemorrágico. Olha a clínica vai depender sempre da localização. Mas é comum termos quadros de cefaleia, convulsão, e sinais, não vou dizer exatamente sinais meninges, mas meningismo, irritação, rigidez da nuca, pode acontecer nos casos de hemorragia subaracnoideia. Então, déficit de instalação focal súbita. Para o AVC hemorrágico, temos que nos lembrar de que qualquer alteração do nível de consciência acompanhada com pressão sistólica elevada, acima de 200, pode ser um hematoma, uma hemorragia intraparenquimatosa. Então, nós precisamos de ter isso na mente, isso pode estar associado a um mau prognóstico. Bom, hemorragia intraparenquimatosa, o paciente pode vir já em coma, com, portanto, um Glasgow bem baixo, a entrada, então temos que nos lembrar disso. Eu queria falar, antes de passarmos para o próximo slide, é da HSA. Algum colega lembra-se dos sintomas comuns que nós temos que lembrar para hemorragia subaracnoideia? Essa faleia intensa, com a sensação de morte, que é pior se faleia aquele que vai acidentar. Exatamente. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar para a cefaleia? A cefaleia de início súbito. Tem mais uma outra cefaleia, neste contexto das duas cefaleia dentro da HSA. Isso é um caso real. Uma paciente de 35 anos, faleceu, médica, começou com uma dor de cabeça,
Não foi a pior, mas era uma dor de cabeça persistente há mais de uma semana. No final da semana, pela persistência da dor de cabeça, ela foi à urgência, começou acho que num sábado, no domingo da semana a seguir ela foi à urgência, foi a falar, a explicar que estava com essa dor de cabeça persistente, uma sensação de peso. Não tinha um déficit motor objetivo no exame físico, mas ela tinha uma sensação de peso do lado esquerdo e era uma cefaleia que era persistente. Ali mesmo fizeram um TAC, que tinha uma alteração na região cerebelar, não estava muito claro. Então, o tempo foi para fazer uma angiotomografia internamente, ela rebaixou, foi entubada, infelizmente evoluiu para óbito, porque era uma HSA. Então, tem uma dor de cabeça que geralmente chamada de cefaleia sentinela. Não é uma dor, não costuma ser a pior, mas é uma dor que fica lá, incomoda, não cede com analgésico, baixa um bocadinho, passou o efeito do analgésico, aquilo sobe no mesmo grau. E ela fica lá persistente por uma semana, 2 semanas. E depois pode vir a cefaleia em trovoada, thunderclap, a pior dor de cabeça que o paciente tem. Por isso, às vezes, quando estamos no banco de urgência e vê alguém com uma dor de cabeça no banco de urgência, nós temos que olhar bem essa cefaleia. Mas eu não vou falar de cefaleia porque isso é uma outra aula. É aula de cefaleia na urgência. Mas lembrem-se que essa cefaleia pode ser secundária ao sangramento, né, por aneurisma ou um sangramento espontâneo. Tá bom? Então, voltamos àquela pergunta. Todo déficit neurológico de instalação súbita é um AVC? Eu posso ter uma hemiparésia de outra etiologia que não seja um AVC? Doutor, está firme mesmo com força. Temos aqui o quadro de diagnóstico diferencial. Uma das primeiras causas, que é a primeira, e por isso quando fizermos a abordagem nós temos que ir atrás disso, hipoglicemia. Tá? Hipoglicemia, o paciente pode até simular um déficit motor demediado. Síncope. Tá? Cadê a crise epiléptica? Tá? Os pacientes podem ter um quadro que é chamado de paralisia de Todd. Já ouviram falar? Paralisia de Todd. Se eu estou na urgência, já começamos a misturar um bocadinho com a abordagem. Estou na dúvida. É um AVC, porque é um déficit de instalação neurológica. É uma convulsão. O que é que me pode ajudar? Doutores, o que pode ajudar? É AVC, é convulsão, que depois paralisou, e a paralisia pode ficar até quase 24 horas, né? Eu já caí numa dessas. A gente erra. Era um senhor de idade, 50 e tal anos, diabético, morava sozinho, encontrado, rebaixado em casa, no internamento não levantava o braço. E aí a única coisa que você depois diz, não fui eu, sou a única que vi, fomos muitos. Mas esquecemos de uma coisa. Às vezes o paciente está rebaixado, como é que nós vamos saber? Uma das coisas que nós podemos pedir é o CPK, tá bom? Se tem uma crise, né, convulsiva com abalos, portanto você tem perda de fibras musculares e, consequentemente, o CPK aumenta. Né? Então, às vezes, naquele paciente, até termos a tomografia, e às vezes a tomografia pode estar normal, pode não estar normal nos AVCs, pode ou não pode. Já a gente sabe, pode não ter tradução radiológica, e aí nós ficamos naquilo. É ou não é um AVC? CPK pode ajudar, e depois obtivemos a história que o paciente já tinha tido umas crises. Tá bom? Ok, então é preciso pensar que AVC, déficit de instalação neurológica de etiologia vascular. Então, nem todo déficit de instalação súbita, né, neurológico não é AVC. Tá? Mas o grau de suspeição tem que ser o maior para qualquer déficit e depois nós vamos ver o diagnóstico diferencial.
Bom, mas aqui já sabemos que é mesmo um AVC. Como é que nós abordamos? AVC é uma emergência, os colegas já sabem que é uma emergência médica, então nós vamos abordar como qualquer emergência. Nós temos que ter o pensamento organizado e sistematizado. E emergência é o quê? O A, B, C, D, E, F, até aparecer todo o final do alfabeto para o paciente na urgência. Bom, temos a sala de emergência, o paciente entrou, atendimento médico e a equipa toda. Não pode ser só o médico. Enfermeiro, idealmente, deve estar da emergência, porque ele já sabe o que tem que fazer. É AVC, suspeita de AVC, ele vai começar a colher os exames, vai monitorar o paciente e o colega de apoio para levar os exames, todo mundo vai ter que trabalhar. Bom? Mas quem lidera a equipa é o médico. Se você não tem o teu pensamento organizado, não consegue organizar o restante da equipa. Então, é uma emergência. É uma emergência que nós precisamos de passar essa responsabilidade às outras pessoas, apesar de que o nosso contexto às vezes não favorece. E aqui chegamos a uma coisa que eu acho que precisamos de ser todos, porque nós olhamos só para a neurologia e eu acho que é um esforço conjunto. Porque após alguns anos de formação, nós chegamos aqui, até ficar um bocadinho triste falar de AVC, principalmente o AVC isquémico, porque chegamos a um ponto em que ainda não temos terapia de reperfusão, nem endovenosa, nem mecânica. Então, isso faz com que muitos tenham o sentimento, e esse sentimento é passado mesmo, infelizmente, de que, você vamos fazer o quê? Nada. Penso que os colegas já ouviram essa frase. Tá? Infelizmente, isso não é um esforço da neurologia, acho que é um esforço conjunto, porque temos que começar a reperfundir. Alguém vai ter que começar, vocês trombolizam um infarto, certo? Então, por que não fizemos trombólise cerebral? E agora, a última atualização é que já tinha estudo em 2018 que o TNT-plase também pode ser usado para fazer a reperfusão, né, endovenosa. Então, é uma luta, porque também eu chego aqui, quando começamos a abordagem, eu vou fazer o ABC todo, mas é só para manter, estabilizar o paciente, não é para viabilizar aquela circulação que foi obstruída. Eu acho que isso tem um impacto naquilo que é também a nossa entrega no cuidado do paciente com AVC. Então, estes aspectos nós já conhecemos, eu não vou entrar em detalhes. O que eu queria chamar a atenção, só colegas, é a aferição da pressão arterial em 4 membros. Quem faz? E a pergunta é, por que é que se pede aferição em 4 membros? Portanto, pulsos, não é? Periféricos, é importante palparmos a auscultação de carótidas, porque nós estamos a procurar a etiologia. Eu ausculto carótida porque carótida é um grado de vaso, e quando eu vou buscar a etiologia do AVC isquêmico, uma delas é arteriosclerose de grandes vasos. Se eu tiver um sopro carotídeo, alto lá, pode ser, né, uma estenose, e aquilo soltou uma placa e obstruiu. Bom, então a minha abordagem sistematizada, porque eu tenho tempo para abordar o paciente, pensando nos pacientes que vão ser trombolizados, porque é assim que é sistematizado e é assim que nós vamos encontrar nos guidelines. Então, eu não vou conseguir fazer aquele exame físico todo num paciente que eu tenho que definir no final de 1 hora que eu devo ter tudo para trombolizar. Então, ausculto carótidas, tá bom? Palpação dos pulsos. Tenho que ver exame regional pele, o paciente tem que estar descoberto. Por quê? Se o paciente tiver um hematoma, eu já auto lá, não é? Posso ter um paciente a tomar anticoagulante e ter outras alterações cutâneas, não é? E não esquecer-se que a endocardite infecciosa é uma das causas de AVC cardioembólico. Então, se eu não tiver uma noção geral física, não é?
não consigo ver a etiologia. A etiologia não é só o exame de TAC, não dá só a etiologia. A etiologia é um contexto todo, desde o exame físico até os exames complementares. Como é que eu vou parar nos exames complementares? A partir do exame físico. Bom, alguém já pensou por que é que temos que aferir os 4 membros? Vou deixar até o final, vale um saldo de 2.000. Portanto, no paciente, tem que fazer aquele exame neurológico que aprendemos na escola, semiologia, 3º ano, 4º. Existe uma escala de avaliação, por causa mesmo dessa triagem rápida dos pacientes que têm que ser elegíveis para trombólise e seguimento pós-trombólise após, mesmo AVC hemorrágico, que é o NIH. Essa escala pode ser acessada, pode ser no telefone, no aplicativo, e ela tem 11 pontos com 11 elementos do exame neurológico com pontuação, e essa pontuação vai guiar se o paciente é ou não elegível a trombólise com outros fatores. Para o AVC hemorrágico, lembram-se principalmente naquelas hemorragias subaracnoideias, existe a escala de Fisher, a escala de Hunt, para, portanto, a avaliação desses pacientes. Então, aqui a nossa famosa escala do NIH, então, vai desde a avaliação do nível de consciência até sintomas corticais como a extinção, e o paciente é avaliado, não é? Você vai preenchendo, vai pontuando e tem um score, tá bom? Por que é importante? Para a decisão da trombose e para avaliar o paciente pós-trombose, mesmo o paciente AVC hemorrágico. Então, eu preciso ter a entrada, o ideal é ter quanto é que esse paciente tem de NIH assim que ele entra para a minha sala de emergência. Bom? Portanto, novamente a escala de Fisher, de Hunt e Hess para o HSA. Então, assim, eu estou na sala de emergência, tenho um médico com uma equipa que vai pedir o TAC, vai pedir os exames, coagulograma, vai aplicar a escala. Quanto tempo tenho para fazer isso? O ideal, 10 minutos, tá bom? Então, tem equipa, tem enfermeira que já está a monitorar o paciente. Isto é o que nós queremos ter quando não precisamos de definir um conjunto. A neurologia tem uma obrigação nisso. Não vou ficar a falar da trombose porque tem critérios, não? Mas em caso de pacientes que têm trombose, uma das coisas importantes é saber há quanto tempo, por causa do critério tempo, né? Que atualmente são 4h30 para nós podermos trombolizar. Portanto, isto aqui são os aspectos gerais. Uma coisa que gostava de chamar a atenção é o rasteio da disfagia. Porque os pacientes têm um déficit de instalação motora, que não é só o braço e a face e a perna, é tudo de imediato. Então, vai ter também disfagia. E a disfagia proporciona microaspirações que tenham um grau de complicação na evolução desses pacientes. O paciente pode morrer ter complicações por uma pneumonia por aspiração. Então, a avaliação de disfagia é importante. Pela equipa de enfermagem, pelo médico, tem que testar a deglutição. Se o paciente tem que ser progressivo, com doses de água. Se tiver tosse alto lá, vai ter que ter uma dieta um bocadinho mais espessa, ou se calhar colocar a sonda, porque negligenciar esse aspecto. E estamos a investir em monitorização e o paciente não é avaliado nesse ponto, não estamos a fazer nada. E as úlceras, não é? Com o relógio, portanto, é importante para a prevenção. Outro aspecto que nós vemos é profilaxia. E é um desafio principalmente nos pacientes com AVC hemorrágico, porque nós sabemos que não podemos anticoagular se esse paciente fizer uma complicação, um tromboembolismo. O que é o ideal? Não são as meias, nós vemos no contexto, as pessoas insistem nas meias elásticas, não tem evidência. O que é que nós temos que simular nesse paciente? O mecanismo de bomba que a musculatura proporciona. Então, são mesmo... é o sistema de compressão pneumático intermitente.
tá? Que as unidades têm que ter. Agora chegamos à parte que é mais interessante, que vocês, todo mundo gosta, que é a neuroimagem. Que exames é que nós precisamos para fazer um diagnóstico da AVC, colegas? TAC ou ressonância? TAC? Quem é a favor do TAC? Quem é a favor do TAC, da tomografia? Quem é a favor da ressonância? Na AVC, né? Tomografia de crânio. Na hemorragia cerebral, só estou a falar já da hemorragia. Tem sensibilidade de quanto? E a ressonância? Só por causa da microhemorragia. Só. Precisamos de quê? TAC, só. Para o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico, em alguns casos, a ressonância pode ter um papel preponderante, principalmente quando nós temos em mente a terapia de reperfusão. Bom? Ou, isso nós estamos a falar no paciente que está na urgência. Agora, o paciente que vai ser seguido em follow-up pode ser feita uma ressonância na investigação também etiológica. Pode-se fazer também o TAC com contraste, nas duas situações, AVC hemorrágico e AVC isquêmico. Mas com o TAC simples, eu já tenho substrato para o diagnóstico do AVC hemorrágico e também tenho mais de 60% a 70% para o AVC isquêmico. Quando é que eu faço contraste na isquemia? Na isquemia? Quando eu vou reperfundir. Não estamos a reperfundir, posso deixar isso para a investigação etiológica, principalmente de vasos cervicais, quando eu tenho estenose ou dissecção. AVC hemorrágico. Posso colocar contraste, sim, principalmente quando eu desconfio que a causa não é primária, é secundária, tá bom? A angiografia, o padrão, né, com subtração digital, é o padrão de ouro para as MAVs, ou arteriografia, mesma coisa para MAV e aneurisma. Uma coisa que vocês precisam de ou fazer, podem aprender isso, é só baixar como é que se calcula o volume do sangramento na TAC. Ou, quando forem ver com o colega que está a fazer o relatório, o imagiologista, que ele nos dê o volume da hemorragia. Faz um cálculo, é simples, e ele nos dá. Por quê? Porque isso tem um valor prognóstico e também na avaliação que você vai fazer. Vem a pergunta. Fez o TAC de entrada? É um AVC hemorrágico. Quanto tempo depois eu preciso de repetir esse TAC? Devo repetir um TAC de controle? Em quanto tempo? O que é que os colegas acham? O que é que pode definir? Quanto tempo é que eu vou pedir mais um novo TAC? É para as pessoas pensarem, eles estão a pensar. Não é? Isso é muito variável. Mas os estudos, principalmente os estudos deste último guideline de 2022, sugerem que em 24 horas nós podemos repetir uma tomografia de controle. Mas eu posso fazer em menos tempo. Quando? Se esse paciente tiver a rebaixar. Concordam? É. Então, fez o TAC de entrada, 24 horas fez um novo TAC, hemorragia, né? Estamos a falar até mais, eu me foquei mais na hemorragia. E nos dias seguintes, vou fazer TAC? Sempre a evolução do paciente e a comparação do exame anterior junto com a nossa abordagem, tá? Então, isso vai me ajudar a definir, porque também tem os custos, não é? Agora é a parte que todo mundo sabe fazer. Quem quer descrever uma imagem aí, é só escolher. Os do fundo são sempre voluntários.
Começando da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, os homens, como são cavalheiros, podem oferecer-se. Colega mesmo lá do fundo. Colega, como é que se chama? Legal, vamos lá. O que é que estás a ver aqui? Seria interessante gastar um bocadinho mais de tempo para ir discutir um bocadinho lá com os colegas da radiologia. Pode-se fazer um curso de neuroimagem na urgência, principalmente com o AVC isquémico hemorrágico, tá bom? Mas, colegas, eu trouxe as imagens mais grosseiras. O que é que nós estamos a ver aqui? Já dá para definir se é AVC isquémico hemorrágico. Qual é, doutor Alves? Doutor Alves, pode gritar. Concorda, doutor Alves? Ok. Então, as imagens, elas falam. São todas iguais? Não. Então, é preciso ver, gastar um bocadinho mais de tempo a olhar elas, tá bom? É uma hipodensidade. Aqui também temos uma área hipodensa. Aqui também temos, e aqui temos. Qual é a que vocês escolhem em termos de gravidade? Da mais grave para menos grave. Primeira. Quem fala a última? Quem é a favor da última? Quem é a favor da última? Agora está difícil. Isso é só AVC isquémico. Diga lá. O cerebelo, né? Mas o cerebelo, mas ela é que ela empurra aqui a parte um bocadinho do tronco já lá para baixo. E qual é o problema disso? Responsável pelo controle da respiração. É cardiorrespiratório, não é? Quando eu olho para esta imagem aqui, quando eu começo já a olhar para ver e para fazer a etiologia, pensar já no etiologia, no toast, grandes vasos ou pequenos vasos, o que é que vocês acham? Isso é um grande vaso e a primeira aqui é um pequeno. O que é que vocês acham? Qual é o grande vaso e qual é o pequeno vaso no mecanismo do AVC? Doença do pequeno ou do grande? Aí. É mesmo grande. Não concordam que é grande? Esta área e esta não é maior que esta. Então, provável aqui ser um grande ou médio vaso. Pode ser uma carótida interna, ou com um bocadinho aqui, mas só temos um corte. Então, geralmente são lesões extensas. Aí nós pensamos em carótida interna e o paciente pode, se ele não estiver com o nível de consciência rebaixado, ele vai rebaixar. Tá? Aqui já tem um bocadinho, poupa aqui, aqui já é outro território vascular, mas ele faz tipo uma cunha cerebral média, tá? E aqui é o mais pequenininho, núcleos da base. Do ponto de vista etiológico, isso aqui é pequenos vasos. Aqui tem uma hipodensidade, aqui tem, é núcleos da base. São aquela etiologia de pequenos vasos. Quando nós temos grandes vasos, temos que ficar alerta. Esta aqui, isso aqui, infartou. Lembram-se da famosa expressão tempo é cérebro, por quê? Voltando para trás, não sei onde está esta imagem, agora já não me lembro se está mais para frente ou para trás. Porque evolutivamente, na isquemia, o que é que vai acontecer? Aqui obstruiu, aqui morre. Aqui fica o quê? A área de
sombra, penumbra, que se não for aberta, ela começa a aumentar, incha. Então, imagina que se eu tenho esse paciente com AVC de um vaso grande ou de médio porte, no dia que ou no momento em que ele fez a imagem, essa imagem aqui, nos próximos 5 dias ela vai aumentar o edema. Então, o paciente pode ter rebaixamento do nível de consciência. E isso, quando eu olho para isso, eu já sei que esse doente não é para estar na enfermaria. Tem que estar numa unidade vascular ou numa unidade... Esta aqui também. Esta aqui, qual é a conduta? Os colegas já sabem, mas vamos ver lá em as condutas cirúrgicas no AVC isquémico, hemorrágico. Aqui é para escolher também. Podem escolher. O que é isso? É hemorrágica, hemorragia. Qual é a etiologia? As imagens nos dão pistas. Então, a partir de agora, não olhem só para um TAC. Não vejam só a hiperdensidade branca e hemorragia. Tentem olhar um bocadinho além mais, porque nós sabemos da escassez de neurologistas para os pacientes e muitos acabam por ficar aos cuidados das outras áreas da medicina. Então, precisamos, se nós queremos ter um resultado, um outcome melhor, temos que olhar um bocadinho melhor também. Então, vamos olhar aqui para essas imagens, são todas feias. Qual é a mais feia? A do meio é a mais assustadora. O que é que isso será? Estão a ver? Cada um tem uma conduta diferente. Então, não é só hemorragia. Bom, por quê? Na amiloidose, bom, depósito da beta-amiloide lá, vai romper o vaso, geralmente dá esses sangramentos aqui lobulares, um sangramento grande em zonas não convencionais que a gente está habituado porque é hipertenso. Às vezes as hemorragias hipertensivas também podem pegar áreas grandes, mas lembrem-se que é mais núcleos da base, ponte, cerebelo, pequenos vasos, porque a hipertensão vai danificando o vaso a longo prazo. Aqui, podia ser amiloidose, pouco provável porque são geralmente regiões mais corticais e maiores, não é? Lobares, e está feio. E não é igual aqui, olha só aqui. Ela não é igual, não é um sangramento igual. Aqui então, pronto, veio mais a complicar. Mas vejam que ela está aqui nessa curva. Essas curvas aqui têm os seios venosos. Aí tem o seio transverso. É uma trombose do seio que pode sangrar também, né? Aqui. A mesma coisa, é sangue. Para que estamos a trazer isso? É sangue. Olhem só esse sangue. O que é o sangue aqui? O que está branco. Essa tradução branca é o quê? O hematoma já. Mas essa imagem está homogênea, toda ela branca. Vocês conseguem ver lá do fundo? Ela está toda branca. O que tem de diferente? Isso aqui não está menos branco. E essa aqui? É tumor. É tumor? Isso tudo é etiologia hipertensiva, mas é tumor? Olha, quando vocês olharem para uma imagem, se ela não estiver toda hiperdensa, tiver assim uma coisinha menos escura, hipodensa, TAC simples, isso significa que aqui tem um hematoma, aqui eu tenho um coágulo. Aqui tem uma zona que está a sangrar, tá? Então, esse paciente, depois as famílias vêm, nossa família entrou aqui a falar, ele quando entrou e vocês o mataram. Você se não ver isso, vai dizer, não, ele está estável, não sei quantos. Isso aqui está a sangrar, tá? Isto aqui nesse coisa está a sangrar. Quando você, depois de 6 horas, for para lá, rebaixou.
Então, se a enfermeira também não estiver vigilante, dia seguinte, foi. Tá? Então, olhem, ela já é extensa e ela continua a sangrar. Tá bom? É chamado de sinal de redemoinho. Ali está a sangrar. Tá bom? Essas aqui também são outras perigosas, né? Mesmo até que não tem aquele pontinho preto aqui, mas ela é perigosa porque você vê o espaço do tronco cerebral é tão pequeno, você tem essa hemorragia, é complicado. Não é para ir dormir, tá? E é para passar o prognóstico à família, tá bom? Porque até passarmos, é assim, um AVC é dinâmico. Vocês já viram um AVC isquêmico? Que ele vai expandir o edema, e pior ainda nós, que não reperfundimos, nós não abrimos a artéria. Então, aquela zona vai aumentar. Se for um grande vaso ou médio, o paciente pode piorar. Tá? Se for hemorragia, localização, tronco cerebral, cerebelo, não é para dormir, tá bom? E essa bolinha preta, é olhar mesmo isso aqui, esses pontinhos, esse ponto hipodenso, este está a continuar a sangrar. E o que é que eu tenho que fazer num paciente como esse, se estiver comigo de abordagem? Portanto, novamente, qual é que é para escolher? Qual é a melhor? Qual é a melhor? É a menos grave. Se eu não tenho aqui nenhum sinal aqui, vi todos os cortes, não tenho, é uma área grande, é grande. Mas eu já sei que esse paciente, essa zona toda, esse sangue já está a coagular. Mas essa aqui está a sangrar, tá? Ah, e esta aqui? Está sangrando, isso agora o que é? Não, são muitas imagens, nem todas são a mesma. Esta é extremamente diferente, está aqui no córtex, mais para cima, não é? Comparando, aqui temos região dos núcleos da base, mas esta aqui está quase em cima, quer dizer que o corte apanhou lá em cima. Qual é uma das principais, uma causa emergente de sangramento? Anticoagulação. Anticoagulação pode fazer isso. Quando vocês verem um paciente com essas coisitas aqui, provavelmente isso é anticoagulação, tá bom? Isso aqui que você não consegue definir, está aqui a passear, espalhado aqui, hemorragia subaracnoideia, bom? Sangue no espaço subaracnoideu vai irritar os vasos começam a contrair, vasoespasmo. Quando eu olho para isso já me está a orientar a terapêutica e o controle, tá bom? Não vamos falar disso, triste, não é? E caímos na hemorragia, estou na hemorragia, já passei o AVC isquêmico, não vamos falar de algumas coisinhas, mas agora vamos mesmo focar na hemorragia, que é o que mais temos, não é? Novo guideline 2022 da American Stroke Association, o que é que nós temos? Antigamente dizíamos, paciente entrou, tensão está 200 e tal, e aí tem que baixar, e aí baixa até 110. Doutores, ó, quando é que nós vamos baixar? Quem é que nós temos que olhar que não podemos deixar com a tensão alta? Esses bonitos, não é? Ó, isso aqui. Isso aqui tem mesmo que baixar. Quanto tempo para baixar desde que o paciente entrou e você deu logo conta? 2 horas, tá bom? Estudo. Acho que é o Interact, se não tiver em erro 2. 2 horas, tá? Para baixar. Mas não é aquele baixar brusco. Por isso é que, qual é a droga que nós vamos usar? Quais são as medicações? Quais são as medicações? Isso é também um dos outros problemas que nós temos.
Na urgência, o que é que nós podemos usar? Se você quer baixar para diminuir o risco de sangramento, está com 200 de sistólica, o que é que nós podemos usar? Os endovenosos e os orais. Aquela é a nova recomendação. Quer ver? Bom, vamos então definir qual é o nosso objetivo. É baixar rápido, 2 horas, né? O recomendado agora por 2 horas, baseado nos estudos de revisão. Mas titulação cuidadosa. O nitroprussida tem essa vantagem. Ele dura pouco tempo, então você consegue ir titulando para garantir um controle, uma PA sustentada, nada de pico. Passou lá, labetalol tem umas coisas assim, baixa, faz hipotensão e também depois vocês naquilo suspende e lá sobe. Né? Então, o ideal é nós titularmos. E aqui tem uma coisa que eu depois comecei a procurar. Quais são os horários de ação rápida que nós temos? Quanto tempo? Quanto tempo, doutor? Sabe quanto tempo o captopril leva para fazer ação? Você tem um buraco, um redemoinho no TAC. Tens uma tensão de 220, das captopril. Quanto tempo? Temos que ver o que é que nós temos no estoque de oral, de ação rápida, não é? E que é para nós balancearmos. Mas o ponto aqui é mantermos uma PA sustentada, contínua, não picos. Meu Deus, o que eu fiz? Temos que causar, eu acho que estavam todos a dormir. Então, PA de 150 a 200, podemos baixar até... Não baixem mais do que isso, porque pode estar associado, não vai ajudar o paciente e pode causar lesão renal. Yeah? E não há mudança nenhuma na pressão intracraniana, no estudo que fez a comparação. Se você baixar, vai baixar a pressão intracraniana, não houve mudança nenhuma. Então, se nós conseguirmos baixar até os 130, ótimo, sistólica, tá bom? E mantermos ela assim. Isto é... Acho que já deve ser a hora de ir embora. Portanto, então aqui, para quem quiser consultar depois, tem as recomendações, o nível de evidência, assim, a primeira, não é? Nas hemorragias espontâneas, não é? Em que nós queremos baixar a pressão, a titulação, para garantirmos, não é? Uma PA contínua, suave, sustentada e evitar picos. Esse é o primeiro nível de evidência. Depois podem consultar, vamos passar para outro. Isto aqui nós trouxemos por causa da anticoagulação. A anticoagulação está a ser um problema que nós também passamos, temos pacientes anticoagulados e temos desde o paciente que toma varfarina aos novos inibidores, às heparinas. O que é que nós vamos dar? O paciente fez um AVC hemorrágico e estava em uso de varfarina. O que é que nós damos? Doutores, dá para ampliar aqui? Capa, exato. Tem pacientes a tomarem o xarelto. Isso aí já começa a ser mais difícil para nós. Mas vejam aqui, podes parar aqui, Patrick? Aqui, se ele tomou em menos de 2 horas, o que é que dá para fazer? Carvão ativado. Tá? Por isso é que na história clínica toma medicações, quais são as medicações que usa, qual foi a última vez, quando é que tomou. Se tem uma hemorragia e toma anticoagulante e é um novo, desses grupos novos de anticoagulantes, última dose tomada de menos de 2 horas pode fazer carvão ativado. Tá? Fora isso já fica mais complicado para a nossa realidade. Pode baixar? Porque acho que não temos. Vamos passar para o outro lado nas heparinas. A doutora Natália nos disse, temos aqui temos protomina,
Ok. Então, temos que parar esse sangramento. Não só baixar a pressão, mas parar também o sangramento, tá? Paciente com sangramento e hipotensão, vocês têm que... Isso é um alerta vermelho, porque o paciente com hemorragia cerebral e hipotensão tem que olhar bem. Tem que ver outras causas que podem estar subjacentes. Pode ser uma sepsis, pode ser uma coisa que você precisa de ver a pressão nos 4 membros, ainda ninguém lembrou-se. Já viram, não? Esses não vão ali, viram? Esses consultaram. É? Tá bom, depois vamos ouvir o colega. Ai, meu Deus, quem me mandou boca afiada? Mas eu vou mandar o saldo. O HSA, lembre-se que o HSA, mesmo que o paciente está lá calminho no início, ele vai ter muita dor de cabeça. Aquela HSA, aquela hemorragia, toda espalhadinha, depois vai complicar com vasoespasmo. E nesse paciente a nimodipina tem que estar lá, tá bom? E cuidado, em UTI são quadros muito, muito sensíveis e melindrosos. Temos aqui um resumo do manuseio, trouxe para lembrar desse aspecto aqui no AVC hemorrágico. Mais para baixo, na parte, nas opções para cirurgia, hemorragia para lá. Exato, obrigada. E cerebelo. Cerebelo, para além de vocês avaliarem, tem que chamar quem? Hidrocefalia, se tiver hemorragia ventricular, vai entupir aquilo. O espaço subaracnoideu, então ele tem que avaliar por causa do risco de hidrocefalia. Lesões extensas com desvio de linha média vai comprimir e herniar o outro lado. Então ele tem que vir abrir aquilo. Se ele não vier, é responsabilidade do neurocirurgião, mas vocês têm que ter lá essa avaliação. Não deixem passar isso, porque senão ele vai dizer que ninguém chamou. Tá bom? Outros problemas. Então, o meu paciente tomava anticoagulante, está a sangrar. E agora? E ele é paciente de alto risco. Precisa mesmo de tomar a sua anticoagulação. E nós ficamos na corda bamba. O que é recomendado, seguro, mas sempre com o paciente ciente disso. Vai se suspender no momento da hemorragia, tem risco do problema. Se ele tiver um problema que lhe levou ao uso da anticoagulação, não estar controlado, há o risco de fazer um coágulo, mas nós temos que suspender. Tá? E quando é que podemos retomar? Com mais ou menos um grau de segurança de 4 a 8 semanas, que isso tem um nível de evidência 3B. Há uns pacientes que não vale a pena insistir. Então, aqui tem aqueles que não vale a pena insistir, idade avançada, sangramento cortical tipo nas amiloidoses, microbleedings ou microsangramentos que só conseguimos ver com a ressonância, e isso tem um aspecto preventivo para quem atende pacientes de forma geral, hipertensão, que leva a doença de pequenos vasos com microsangramentos. Esses pacientes não podem ser deixados assim. Pacientes com hipertensão de difícil controle, pacientes com diabetes associada, provavelmente vão ter doença de pequenos vasos. Não vão fazer propriamente, podem não ter propriamente um AVC, mas podem ter pequenos sangramentos, só conseguimos ver com ressonância. Então, se há condições do paciente fazer e é um paciente de risco, podemos para estratificar e controlar esse paciente. O paciente tem uma fibrilação auricular, fez um AVC ou um AIT. O que é que nós damos? Aspirina ou anticoagulante? Tem uma fibrilação auricular, então não é candidato a antiagregação. Quando é que nós damos o anticoagulante? Porque se dermos precocemente, em alguns casos de AVC, tem risco do AVC isquêmico sofrer uma transformação hemorrágica, porque vocês sabem que aquela zona tem vasos friáveis. Se for um AIT, pode tomar o anticoagulante. AIT mais FA pode tomar o anticoagulante no primeiro dia. Se já não for isso, vão ver a escala do NIH, que pontua os déficits
neurológicos. Se for menor que 8, ele já pode tomar no 3º dia da instalação do AVC. Mas se isso for aumentando, isso já é uma coisa que tem que se ponderar junto com a imagem. Se for uma imagem grande, tipo aquela grande que nós vimos, ele tem uma FA, vamos deixar passar os 14 dias que o risco de sangramento é menor, tá bom? Mas se é uma FA, fez um AIT, já deve anticoagular, salvo outra contraindicação. Ok? Tratamento cirúrgico. Vocês depois podem entrar em letras tão pequenininhas que só copiei e colei do manual de residência da USP. Mas aqui um quadro bonito sobre as indicações para cirurgia em infartos cerebelares, tá bom? AIT, não falamos do AIT. O AIT é um déficit transitório, quer dizer que aquele déficit que o paciente apresentou desapareceu nas 24 horas. Mas ele veio no banco de urgência, doutora. Veio com a família, ele mesmo ficou paralisado, ele não convulsiona, não tem hipoglicemia, não tem nenhuma outra causa corrigível de déficit de instalação motora ou focal neurológico súbito. E você diz aqui nenhum AIT. Fizemos a imagem, não tem nada, porque no AIT não pode ter alteração na imagem. Como é que eu manuseio esse paciente? Tem o score ABC, esse score nós podemos ter com uma ajudazinha no nosso telefone e calculamos o score. Esse paciente, se vier logo, ele tem que ficar internado para ser investigado nas próximas 48 horas, porque ele tem risco de voltar a fazer um AVC. Internamos para fazer o quê? Para ver a causa etiológica. Então, na causa etiológica, cardíaco, grandes vasos, outras causas, dependendo também de outros fatores. Porque isso, o AVC é um universo, é mulher, é jovem, é criança, e a investigação vai depender de um conjunto desses fatores. Mas se eu tenho um AIT na urgência, não posso mandar ir para casa. Devo investigá-lo como um AVC isquêmico para definir a profilaxia, a prevenção secundária. Ele vai fazer um evento. Tá bom? Lembrem-se de um outro ponto. Na definição da AVC, déficit encefálico, medula espinal e de retina. O primeiro ramo da artéria carótida interna é a oftálmica. Então, paciente que vem com déficit súbito de perda visual, lembrem-se que pode ser um AVC. Tá bom? E se nós não atuarmos, vai provavelmente evoluir o sistema nervoso. Porque o primeiro ramo da carótida é a oftálmica. Se solta uma placa, vai para a oftálmica, esse paciente precisa de um diagnóstico diferencial, porque aquilo não é só uma doença ocular. Neuropatia óptica isquêmica. Está dentro do grupo das causas vasculares. Tá bom? Tem esse score que vai nos orientar e a prevenção há de ser a nossa nova aspirina com a dupla T-agregação nos AVC menores, isso não mudou. Minor o que é? Com um score menor de 3 no ATSPET, que eu não falei. O ATSPET é um sistema de pontuação de regiões que podem estar afetadas nos AVCs da artéria cerebral média. Então, tem uma pontuação e baseado no déficit que ele tiver. Então, é a prevenção então vai variar de 21 dias a 90 dias de dupla antiagregação e o restante nós vamos fazer o nosso follow-up, a nossa investigação, porque é um universo grande. Mas o básico deve ser feito dessa forma. Salvo algum erro, vocês têm aqui as referências para a consulta. O guideline está disponível, é só abrirem a página, tem o PDF. E se vocês quiserem, depois eu mando o manual de emergência da USP. Tá bom? É tudo. Então, vamos lá, o premiado.
O que é que o colega disse? Escreveu que aferimos a pressão arterial nos 4 membros para 10, que era a palpação da aorta e a aneurisma secante. Eu já vi, eu acho que ele viu, mas pronto, valeu, vou mandar. Epa. Eu leio. Tá bom, a boca não obedece o instante. Tá bom. Então, nesse momento, aberto para dúvidas, questões e contribuições para quem. Aqui no grupo, no chat, tem só o Dr. Stefano Nuteni, que achou interessante a diferença entre o sangramento ativo e aquele que já está coagulado, que é realmente Ok, isso é importante, na verdade. É uma coisa que às vezes nos passa por alto, mas isso muda toda a nossa abordagem, o nosso cuidado com esse paciente, né? É um paciente que a gente já sabe que tem que vigiar os cuidados, tem que falar com a família tem que ser um processo ativo desde o início, a família não pode chegar, o paciente tem um AVC e ela achar que nos entregou. Não, é assim, é grave, tem um mau prognóstico, mas vale, infelizmente eu coloco assim, às vezes sou um bocadinho mais pessimista, que eles tenham essa noção, que é para depois não terem aquelas surpresas que não vimos, que tinha um spot sign ou um redemoinho aí, aquilo piorou. E vai piorar, né? Na sala, tem mais alguma dúvida, questão para a doutora? Doutor Joaquim? Obrigada. Ok. Uhum. Uhum. Para poder fazer a vida com sistemas de aproximação, sensibilização da população, mediante um sintoma seria possível fazer uma campanha de sensibilização da população pacientes a nível domiciliar, na cidade, garantir que lleguem a 4 e meia ao serviço de saúde. Então, Joaquim, possível é. E aí, às vezes, tivemos uma atividade agora no outubro, vocês sabem que o dia 29 de outubro é o dia do AVC, e é um dia mesmo mais voltado para a conscientização das pessoas, não é? Preventiva, porque a gente sabe que é para prevenir. E tem aquelas causas modificáveis que vocês conhecem, o melhor controle dos fatores de risco, mas a reperfusão é importante. Doutor Joaquim, isso é um desafio, por isso é que eu comecei já e é um conflito. Toda vez que a gente vem apresentar o tema sobre AVC isquémico, eu não me sinto à vontade, porque é um conflito aqui de interesses. E leva-nos a algumas questões, porque se a gente compra um satélite, por que não tromboliza? Mas também existem os mitos, são muito antigos aqui, são difíceis de derrubar, não são impossíveis. A Namíbia tromboliza, a África do Sul tromboliza, eu acho que toda a África Austral, até Moçambique, e começamos a nos sentir envergonhados com relação a Moçambique. Porque em termos de recursos, Moçambique não tem tantos. Então, a nossa pergunta é por que nós temos que levar essa reflexão e não é só da neurologia. Infelizmente, existe uma tendência de nós sermos muito independentistas. Só quem nunca sofreu um AVC, não tem um parente próximo, não sabe o impacto disso na vida da pessoa. E da família, de todo o sistema. O mundo vai abaixo.
Então, às vezes, nós nunca nos colocamos, infelizmente, como seres humanos, nunca nos colocamos em espelho, nunca vamos, mas nós precisamos de começar a bater nesta tecla. Doutor Joaquim, não sei o que responder, porque esta pergunta é sempre colocada. E nós dissemos, existe uma dissonância entre as áreas afetadas, a neurologia, a sociedade de neurologia, que até é nova, mas e as políticas em si. Como sociedade, isso já se debateu, que nós temos que fazer a nossa parte. Devo lhe dizer que há proposta de um sistema para responder a AVC, uma via, de criação da via verde, que deve envolver todo mundo, as unidades privadas, o setor público. As pessoas têm que ser sensibilizadas, porque depois começam as questões de tempo, e às vezes você passa a informação e a população não lembra do tempo, das 4h30, quando ele está acordado, porque já aquele que dormiu e acordou com déficit, aí vem a outra problemática, que é a trombectomia, e para decidir tens que ter ressonância, às vezes, depois de um certo número de horas, mas só a trombólise aguda, ainda naquela fase das 4h30, nós temos que lutar por isso. Não é a neurologia sozinha não consegue. Temos até as outras áreas. Se a cardiologia tromboliza, nós temos que trombolizar. O paciente tem que ser envolvido nisso, tem risco, tudo tem risco. Todo procedimento tem risco. É o risco de ressangramento. Por isso é que eu tenho um sistema de avaliação. Usando a escala, pacientes que têm o NIH elevado com por exemplo, aquela imagem grande que nós vimos, não tem indicação para terapia de reperfusão, mas agora pode ter reperfusão mecânica. Então, imagina o quanto de pacientes que nós não estamos a perder. E é um fardo para a família, porque é a família que sustenta. O apoio social ainda é deficitário, então é uma perda. É uma perda. Mas é essa luta que nós temos e que em outros países, médicos, internistas, emergencistas já fazem a trombólise com o suporte de vídeo com o neurologista onde estiver. Então, eu acho que é só mesmo querermos, assumirmos. Temos medo, temos um falso medo de morrer que não é justificado para outras coisas. Eu acho que não sou eu que tenho que decidir, o paciente é que tem que decidir. A gente avaliou, está em tempo, tem essa patologia, tem essa terapia, há o risco X, e não é todos os pacientes que trombolizam, que sangram, isso é um mito. Que esse corre no meio. Temos alguns colegas de unidades privadas que já tentaram fazer trombólise e trombolizaram com sucesso, mas mesmo assim as pessoas vão atrás porque vocês foram muito assanhados e não sei quantos. Então, uma coisa que está mundialmente mais de não sei quantos anos, mas desde 1999, está antes do nosso satélite. Essa é a única coisa que eu posso dizer. Tá bom? Doutora, não tenho como fazer uma apresentação que está no grupo. Queremos então agradecer a presença da doutora e que aceite os próximos convites que nós fizemos, se tudo correr bem. Tá bom. Okay. Sendo assim, vamos dar por encerrada a nossa sessão de hoje e espero que tenham gostado e temos daqui a 2 semanas o tema com a patologia clínica com o Dr. Basílio e a sua equipa. E nos vemos lá, então. Obrigado a todos.